E aí, pessoal, tudo bem? Como é que tá indo no simulado? Chegando no final aqui, mais duas questões a gente encerra. Conta aí como é que você está indo. Está acertando as questões? Está entendendo os comentários aqui? Conta aí qual que é a sua dificuldade, teve alguma pegadinha aí que você caiu, para a gente poder consertar isso aí até você treinar para a sua prova. Legal? Tanto INSS quanto TRE, banco examinador aí, Sebrasp, a gente está vendo as questões relacionadas a essa banca para você identificar as características, como a banca questiona isso daí. Fechado? Vamos lá, próxima questão aqui, questão de número 13, é isso? É, questão de número 13. Muito bem. Considerando os critérios gramaticais, julgue o item a seguir aí. Nos trechos, adota a legislação italiana critérios para a inviolabilidade da privacidade da pessoa e a outra oração. A sentença condenatória foi considerada injusta porque os autos não apresentaram conjunto probatório suficiente. A correção gramatical seria mantida caso se empregassem vírgulas para isolar a expressão a legislação italiana e o vocábulo porquê fosse substituído por porquê separado sem acento. Uma questão que envolve dois assuntos, né? Envolve o assunto pontuação e o uso da palavra porquê, né? Seria a grafia aí. E aí, o que você acha? Dá uma pausa no vídeo? Certo ou errado? Tá valendo. Bom, errada. A questão é dividida em duas partes. Vamos na primeira. Adota a legislação italiana critérios para inviolabilidade da privacidade da pessoa. Olha as orientações aí. Ó. Caso as vírgulas fossem empregadas para isolar a legislação italiana do restante da frase, haveria aí, então, um prejuízo gramatical. Sabe por quê? Porque o legislação italiana, aqui, ó, esse a legislação italiana, que começa aqui e termina aqui, ele funciona como um sujeito do verbo adotar. Né? Então, o que o autor do texto fez? Ele inverteu. Ele colocou primeiro o verbo e depois ele colocou o sujeito. Aí eu até fiz uma inversão aqui. Ó. A legislação italiana adota critérios para a inviolabilidade da privacidade da pessoa. Tá vendo? Eu inverti aqui. Ó. Então, eu pus o sujeito aqui e o verbo aqui. Ó. Eu fiz o inverso aqui, ó, contrário. Bom, o que diz, né, o que menciona a norma padrão aqui? Ó? Nós não podemos separar o sujeito do seu verbo. Então, não há possibilidade. Se a gente coloca uma vírgula ali, você vai isolar o sujeito. Você isola o sujeito e o verbo. Como é que ele vai ser conjugado? Tá? Então, tá aí o erro. Esse é o primeiro erro aí. Tá? Segundo erro da questão é o uso do porquê. A palavra porquê, na frase em que foi empregada, ela funciona é classificada como uma conjunção causal. E ela poderia ser substituída por pois, já que, uma vez que, ou qualquer outra conjunção causal. E nesse caso, segundo a gramática, o porquê funcionando como, né, ou classificada como conjunção causal, ele é junto e sem acento. Né? Essa expressão é junto e sem acento. Agora, a expressão porquê separada e sem acento, ela é empregada nas seguintes situações. Olha o que eu trouxe para vocês. 1. Por que você não muda de lugar? A gente tem uma interrogativa direta. O que essa interrogativa direta identifica? Ela é, ou melhor, como ela é identificada? Ela é identificada assim, ó. O porquê ele está no início do período, aqui, ó, e apresenta um ponto de interrogação no final. São as características de uma interrogativa direta. Para você identificar se realmente está certo esse porquê, você pode usar o seguinte, ó. Porquê motivo, acrescenta a palavra motivo, ou então você troca o porquê por qual. E acrescenta motivo, ó. Por qual motivo você não muda de lugar. Fazendo isso, você vai identificar que esse porquê separado e sem acento, nós temos uma interrogativa. Agora, as frases, aqui a frase 3 é uma interrogativa indireta. O que é essa interrogativa indireta? O porquê, ele está no interior de um período. Ele não está mais no início. E o final dele aqui, ó, ele não apresenta um ponto de interrogação. Tá vendo? Mas é um questionamento. Ó. Gostaria de saber por que você não muda de lugar. Então, a gramática chama isso de interrogativa indireta. E aqui você pode fazer a mesma coisa que nós fizemos na frase anterior. Acrescentar a palavra motivo ou trocar o porquê por qual motivo. Olha aqui. Ó. Gostaria de saber por que motivo você não muda de lugar. Gostaria de saber por qual motivo você não muda de lugar. E, por fim, o uso do porquê, o chamado porquê separado sem acento, é quando, num contexto, você puder substituir por pelo qual e os seus variantes. Pelo qual, pelos quais,
pela qual ou pelas quais. O que acontece nessa frase 6, aqui, ó, esse que, ele funciona como um pronome relativo que retoma o substantivo percalço aqui, ó, tá certo? Ó? Então tá aqui o substantivo. Ó. Quando a gente tem pronome relativo, nós podemos trocar esse que por qual, né? Então eu vou trocar por o qual, artigo mais o pronome relativo. E vou procurar o verbo pós-posto, é o verbo passar. E nesse caso, o verbo passar aqui, ele vai exigir uma preposição por. Né? Quem passa, passa por alguma coisa. Essa preposição está aqui, e essa preposição pode ser somada ao artigo o aqui e virar por mais o, aqui ó, por mais o, é igual a pelo. Então, quando você puder substituir o porquê por pelo qual e variantes, isso vai indicar que esse porquê vai ser separado e sem acento. Legal? Fechado? Muito bem, estamos chegando no fim. Acertou a questão? Entendeu como é que funciona aqui? A gente tem uma última questão aqui também que versa sobre o uso do porquê, né? De dois porquês. A gente vai ver essa questão amanhã, tá bom? Abraço para vocês aí, bons estudos, até amanhã.